Olá, pessoal. Sou a professora Celimara e vou apresentar para vocês uma visão geral do sistema digestório com uma abordagem de anatomia funcional. Muito bem, começamos pelas funções do sistema digestório. O sistema digestório é um complexo conjunto de órgãos que tem várias funções, não simplesmente digestão, como o nome diz, mas, em primeiro lugar, ele é responsável pela ingestão. A ingestão é o processo da introdução dos alimentos na boca ou da introdução de líquidos na boca. Após a ingestão, nós também temos várias secreções em todo o tubo digestório. As secreções que são liberadas têm aproximadamente uma média de 7 litros de água, ácidos, tampões, enzimas, tudo isso liberado dentro do lume, dentro da luz do tubo digestório. Os movimentos de mistura e de propulsão acontecem no tubo digestório exatamente para fazer o quê? Misturar essas secreções que são liberadas aos alimentos que foram ingeridos e também para promover o movimento dos alimentos da boca até no sentido do ânus. Por isso a propulsão. O processo de digestão é a transformação química ou mecânica de decomposição do alimento ingerido em partículas menores. A digestão mecânica é aquela realizada pelos dentes quando eles cortam ou trituram o alimento, ou mesmo pelos músculos lisos do estômago e intestino, que fazem contrações, fazendo o processo de mistura e de propulsão, e desta forma modificando mecanicamente esses alimentos. Mas também é realizado um outro tipo de digestão, a digestão química, que é quando grandes moléculas são fracionadas, fragmentadas em moléculas menores pela ação das enzimas, que são em parte as secreções adicionadas nesse tubo digestório. Somente as moléculas menores, as frações menores de alimento, poderão ser absorvidos na região do intestino. Por isso, a necessidade da digestão. E logo após a digestão, nós temos o processo de absorção, que é quando o nosso corpo retira do tubo digestório os nutrientes, a água, os sais, as vitaminas, todas as substâncias que são necessárias serão retiradas do tubo digestório e colocadas então ou no sistema linfático ou no sistema sanguíneo. Esse processo chama-se absorção. O resíduo que não foi absorvido, mas foi manipulado pelo sistema digestório, que é acrescido dessas secreções que foram colocadas e também da ação de várias bactérias que nós temos no nosso intestino, esse resíduo é eliminado do corpo por meio da defecação. Todos esses 6 processos são realizados pelo tubo digestório, pelo sistema digestório. Para realizar isso, é preciso que haja um tubo e neste tubo também a presença de células ou de glândulas anexas para fazerem as secreções. Vamos ver como que é isso. Imagine o nosso corpo, isto aqui sendo um corpo. O tubo digestório é um tubo que inicia na boca, passa por dentro do nosso corpo e termina no ânus. Em momento nenhum, o alimento que está aqui dentro tem contato com o interstício do nosso corpo, ou seja, com o meio interno. Neste tubo é que o alimento vai passando, que secreções são adicionadas, que o movimento vai sendo realizado, a digestão mecânica e digestão química acontecem, e após essa digestão fazemos a absorção, que é a retirada dos nutrientes do interior do tubo para serem colocados na nossa corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos, para depois seguirem para o nosso corpo, e o restante, o resíduo, é eliminado como fezes. Para que tenhamos êxito, uma série de órgãos anexos ao tubo digestório existem. As glândulas salivares, em volta da boca, que liberam suas secreções na boca, o pâncreas, que libera sua secreção no duodeno, e também o fígado, por meio da vesícula biliar, libera bile no duodeno, na mesma região do pâncreas. Então veja como o tubo digestório atravessa o corpo e as glândulas anexas fazem secreção dentro desse tubo digestório.
Os órgãos que compõem o tubo digestório estão localizados na cabeça, no tórax e também na região abdominopélvica. Na cabeça, nós temos a boca e a faringe. Então, a boca, com a cavidade própria da boca. A faringe tem 3 regiões bem distintas, a parte nasal da faringe, a parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe, mas somente a parte oral e a parte laríngea da faringe participam no sistema digestório. Logo após a parte laríngea da faringe, a faringe encontra uma bifurcação. Na região anterior, ela dá origem à laringe, por onde penetra o ar. Na região posterior, ela dá origem ao esôfago, que é o tubo que pertence ao sistema digestório. O esôfago inicia-se, então, na região do pescoço, na região cervical. Ele tem uma porção cervical, uma porção torácica, que atravessa todo o tórax na região do mediastino. O esôfago atravessa o músculo diafragma, que é este que nós estamos podendo visualizar aqui, nesse desenho. O músculo diafragma é o principal músculo respiratório e ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, separa totalmente. O esôfago, então, atravessa o diafragma no hiato esofágico e tem uma pequena parte abdominal. Do esôfago inicia-se o estômago, já estamos na região abdominal, né? O estômago é uma dilatação do tubo digestório, é tudo isso que você está vendo aqui. Ao lado do estômago, esse órgão, que é a maior víscera do corpo humano, é o fígado. Ele é bastante grande mesmo, é um órgão anexo do tubo digestório, não tem essa única função, mas aqui para o digestório é um órgão anexo. Este verdinho aqui escondidinho é onde fica a vesícula biliar, que o fígado produz a bile e armazena na vesícula biliar para ser liberada no momento necessário. Do estômago, neste ponto, tem origem o duodeno, e o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. O duodeno recebe as secreções do fígado, da vesícula biliar, e também as secreções do pâncreas, que é esse que está em amarelinho aqui, ó. Aqui embaixo do estômago, ele vem até aqui atrás, olha a cauda do pâncreas, veja a ponta do cursor. Tudo isso aqui é o pâncreas, que libera suas secreções enzimáticas, digestórias, aqui no duodeno. O duodeno, então, a primeira porção do intestino delgado, tem uma forma de ferradura, e a partir deste ponto do duodeno tem origem o jejuno, que é o primeiro terço do intestino delgado aqui, nessa região. Este ponto, nós não sabemos se é jejuno ou se é íleo. Só é possível identificar a diferença entre eles observando a mucosa de revestimento interno desse tubo. Portanto, aqui nós consideramos como jejuno íleo. Mas sabemos que as porções iniciais, a partir do duodeno, são jejuno. O terço final é o íleo. O íleo, então, termina aqui nesta dilatação, que já é intestino grosso, chamado seco, onde nós temos o apêndice vermiforme. Aqui fica o apêndice vermiforme. O seco é a primeira porção do intestino grosso, ele dá origem ao colo ascendente, o colo transverso. Outra flexura aqui temos origem ao colo descendente, que é bem posterior. Aí, deste ponto, ele faz uma flexura anterior e logo em seguida posterior, chamado colo sigmoide. E neste ponto aqui, bem posteriormente, temos o reto, que é a porção final, que se abre no esfíncter anal, que chamamos de ânus, que é o ponto final do tubo digestório. Esse tubo tem mais ou menos 7 metros de comprimento, de 5 a 7 metros no indivíduo vivo, um pouquinho maior no cadáver, porque todos esses tubos são musculares e eles se relaxam pós-morte, mas uma média de 5 a 7 metros de comprimento da boca ao ânus. Então, na boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado e intestino grosso.